Tarde, meu nome é Sérgio Murilo, faço parte do grupo 7, composto por André, Akira e Salomão. Nós falaremos sobre o processo de industrialização no Brasil, no período colonial e criação das bases necessárias à industrialização. O início da industrialização no Brasil ocorreu graças à produção cafeeira e aos capitais derivados dela. A exportação de café gerou lucros que permitiram o investimento na indústria. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação. O cultivo dessa cultura era desenvolvido especialmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. Após a crise de 1929, que atingiu diretamente os cafeicultores, esses buscaram novas alternativas produtivas. Dessa maneira, muitas das infraestruturas usadas anteriormente na produção de transporte do café passaram a partir desse momento a ser utilizadas para a produção industrial. Diante desse processo, a indústria brasileira começou a diversificar, no entanto, limitava-se somente à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia, como o setor têxtil, alimentício, além de fábricas de sabão e velas. Vários foram os fatores que contribuíram para a intensificação da indústria brasileira. Entre os principais estão o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, graças ao fenômeno do êxodo rural. Promovido pela queda do café, a partir dessa migração, houve um grande aumento de consumidores, apresentando a necessidade de produzir bens de consumo para a população. A industrialização no Brasil pode ser dividida em quatro períodos principais. O primeiro período de 1785 a 1808, chamado de Proibição. O segundo período de 1808 a 1930, chamado de Implantação. O terceiro período de 1930 a 1956, conhecido como fase da Revolução Industrial Brasileira. E o quarto período após 1956, chamado de fase da internacionalização da economia brasileira. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos industrializados, então o Brasil teve que incrementar o seu parque industrial. A partir de então, o Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser um país essencialmente produtor primário para um estado industrial e urbano. O período colonial durou 292 anos e, nesse período, o Reino Português restringiu a indústria brasileira, com o Alvará de 1785, que determinava que o Brasil só podia exportar para Portugal a preços baixíssimos e que proibia a fabricação de tecidos finos para não competir com os de lá, assim ficando restrito a produtos mais primários. Mas, com a vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808, houve mudanças da política de controle da produção, liberando os portos para exportações para outros países, revogando o Alvará de 1785 e também incentivando o mercado local. No início, os efeitos foram positivos, mas em 1810, com a assinatura da Grã-Bretanha para atribuição de privilégios das tarifas alfandegárias e com a chegada de produtos ingleses ao Brasil, inviabilizou as manufaturas brasileiras, anulando os recentes avanços. E as condições para o desenvolvimento industrial pioraram ainda mais. Com a independência em 1822, foram adicionados novos países nos privilégios alfandegários. Enfrentava tudo isso uma população inferior a 3 milhões de habitantes e um terço eram escravos. Nesse tempo, o grande forte para a industrialização era a cafeicultura, que criou as bases necessárias: o capital, o transporte e a mão de obra. Bom dia, pessoal. Eu fiquei com a parte de processo, capital e transporte. Bom, capital todo mundo sabe que é considerado uma evolução de um sistema de capitalismo, né? E transporte todo mundo sabe que é um sistema de comunicação e meio de transporte que permite a gente como é que se fala? Locomover de um canto para outro. Supor, eu tô aqui em Paulistana, eu vou me locomover para o quê? São Paulo, Goiânia, Brasília, e assim vai. Eu vou começar explicando a parte do processo da capital.
Depois eu falo a parte do processo de meio de transporte. Como o sistema de capitalismo, ao longo do tempo, ele praticamente foi, como é que se fala, integrado mundialmente para podermos dizer que sobre muitos aspectos a gente teve uma, como é que se fala, evolução na globalização. E daí por uma série de fatores, teve uma, como é que se fala, evolução na globalização. E daí por uma série de fatores, a evolução foi praticamente o nosso meio de transporte. Porque é uma coisa ligando a outra, entendeu? Como é que a gente, vamos supor, a popularidade está crescendo e como é que a gente vai se locomover de uma cidade para outra, sendo que é por meio de transporte, a gente não tiver. Por isso que tem o quê? Tem ônibus, tem moto, tem carro, entendeu? E por isso que esse sistema de comunicação permite que a gente faça essas coisas. Daquilo que se assinala a compreensão do nosso tempo, né? E do nosso espaço também. Não é só isso que eu... Só pra gente fazer uma recapitalização do que a gente já tem estudado, né? Então é só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada. Olá, eu me chamo Salomão, faço parte do grupo 7 e nós ficamos responsáveis por apresentar o tema Processo de Industrialização no Brasil. Eu vou falar um pouco aqui sobre a mão de obra. Eu vou lendo aqui no meu computador, vou explicando para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O fim do tráfico de escravos é encabeçado pela Grã-Bretanha como represália ao fim de seus privilégios comerciais com o Brasil. Aí vocês me perguntam, Salomão, o que é represália? Represália é um ato de vingança, porque naquele tempo o Brasil tinha cortado os privilégios comerciais da Grã-Bretanha para com o próprio Brasil. Então a Grã-Bretanha, com isso, a Grã-Bretanha foi muito prejudicada. E aí eles resolveram prejudicar o Brasil também, encabeçando o fim do tráfico de escravos. Porque naquele tempo o Brasil estava passando pela ascensão da economia cafeira, né? Então, se eles encabeçassem e conseguissem acabar com o tráfico de escravos, o que aconteceria? O Brasil seria muito prejudicado, porque quem iria trabalhar nessa ascensão da economia cafeira? Então, foi o que a Grã-Bretanha fez para se vingar do Brasil por ter cortado os privilégios comerciais da Grã-Bretanha. Então, segundo Catelli Júnior e Luca, com a escassez de escravos, os cafeicultores arquitetaram uma estratégia de busca de mão de obra barata de imigrantes oriundos da Itália, Espanha e Portugal, que tinham um contingente de trabalhadores sem terra na mais absoluta miséria. Por que eles foram buscar esses trabalhadores sem terra e na miséria? Basicamente porque esses trabalhadores não custariam caro para eles. Eles queriam alguém para trabalhar como se fossem escravos, sem custos. Entendeu? Eles dariam apenas a comida. E aí eles foram atrás de montar uma estratégia para conseguirem trazer esses trabalhadores para o Brasil. E aí o que foi que eles precisaram fazer? Para isso, em 1886, os poderosos e ricos cafeicultores fundaram a Sociedade Promotora da Imigração. Para que eles fundaram essa sociedade? Porque não teria como essas pessoas de outros países da Europa vir trabalhar no Brasil, né, sem essa sociedade, porque já teria acontecido o fim do tráfico de escravos. Então aquelas pessoas não davam para vir trabalhar como se fossem escravos. Eles teriam que vir como se fossem imigrantes.
E aí, para isso, precisaram montar essa sociedade para promover a imigração. E aí, como eles queriam alguém para trabalhar para eles, assim, que eles do fim do tráfico de escravos. Então, aquelas pessoas não davam para vir trabalhar como se fossem escravos. Eles teriam que vir como se fossem imigrantes. E aí, para isso, precisaram montar essa sociedade para promover a imigração. E aí, como eles queriam alguém para trabalhar para eles, assim, que eles arcassem apenas com a comida, né? Sem custos de dinheiro e tudo, o governo paulista teve que trazer esses trabalhadores, teve que arcar com transporte, hospedagem para eles, porque os cafeicultores arcaram apenas com a parte da comida, entendeu? Eles trabalhavam e comiam, e aí o resto tudo era por conta do governo paulista. Né? O governo paulista arcou com todas as despesas de transportes e hospedagens desses imigrantes europeus. Foi um sistema bastante vantajoso para a substituição dos escravos pelos aristocratas do café. Sim, com certeza, para os cafeicultores foi um sistema muito vantajoso, porque eles conseguiram trabalhadores até mais do que eles tinham quando trabalhavam com escravos, e tudo, tipo assim, eles não tiveram muitas despesas com esses trabalhadores, né? Tudo foi arcado pelo governo paulista. Então, isso foi muito vantajoso para eles. A abolição definitiva da escravatura ocorreu somente depois de o país ter recebido imigrantes em abundância. Então, depois de muito tempo, depois que o Brasil começou a receber muitos imigrantes, aí eles realmente, de verdade, aboliram a escravidão, né? Realmente aconteceu o fim do tráfico de escravos. A Grã-Bretanha já tinha encabeçado e teriam dado início a isso desde o começo, mas aí depois que o Brasil começou a receber muitos imigrantes, foi que conseguiram pôr um fim no tráfico de escravos. Uma vez que os cafeicultores promoviam a entrada de imigrantes em quantidade muito superior à necessária. Então eles trouxeram, por isso que eu falei que eles tinham mais trabalhadores do que quando trabalhavam com escravos, porque eles trouxeram muitos imigrantes mesmo para trabalhar com eles, né? Trouxeram, como diz aqui no texto, eles trouxeram imigrantes em abundância para trabalhar com eles. Então, para garantir a manutenção dos baixos salários, né? Que eles trouxeram muitos imigrantes para que pudessem conseguir garantir os baixos salários, porque quando teriam, se tivessem poucos, eles teriam que aumentar o salário, né? Então eles trouxeram mais para poder pagar o mesmo salário, sendo um salário baixo para todo mundo, e aí no caso eles saíam ganhando mais, é claro, né? Estes imigrantes acabaram por aumentar a população paulista de habitantes, né? Proporcionando uma vasta oferta de mão de obra necessária para a nascente industrialização. Então, esses imigrantes, né, aumentaram muito a população paulista entre 1836 a 1900, né, proporcionando uma vasta oferta de mão de obra necessária para a nascente industrialização, que foi quando começou a nascer a industrialização, né, e tudo mais. Então, foi isso, né, a minha parte de explicar a mão de obra, e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar, tá?